teremos, não me lembro agora de todas as que já planejamos, mas eu espero contar com vocês agora nessa palestra e nas próximas. Vou pedir licença, Neide, para falar de pé. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença. Obrigado, Neide, pelo convite. Para a gente do Ministério Público, é muito legal vir aqui sabendo que temos mais um órgão público no Rio de Janeiro, no Brasil, mas para a gente, especialmente no Rio de Janeiro, querendo trabalhar com grandes volumes de dados e com inteligência e automação em cima disso. Então, quando surgiu o convite, a nossa equipe prontamente se disponibilizou a vir aqui para a gente mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo e nos colocarmos à disposição também para que esse seja apenas um primeiro contato e que, conforme o interesse da casa surge, a gente possa ter outros encontros. E aí eu queria saber quem aqui é da casa, quem aqui é do Arquivo Nacional? Metade do auditório, legal. Os outros, quem é estudante? Um terço, mais ou menos. Os outros são de onde? Fala em palavras avulsas. Ministério da Saúde. BNDES. Legal. Marinha. Defensoria, legal, vizinho. Legal, bem diverso o público. Então, como o público está bem diverso, eu vou falar um pouquinho. Aliás, só volta rapidinho, Will. Ali é o meu contato, Henrique Krang, é o meu nick nas redes sociais. Que quem quiser falar comigo no GitHub, no Telegram, no Twitter, é Henrique Krang, mas depois vocês podem entrar em contato com o setor também. Mas seguindo, o que é o Ministério Público, afinal de contas? O pessoal da Defensoria sabe bem, mas talvez nem todo mundo saiba. O Ministério Público, ele é o grande promotor de justiça da nossa sociedade. Ele tem o dever de se pronunciar em todos os processos de interesse público e fiscalizar o cumprimento da lei, falando assim de modo bem amplo. Então, o Ministério Público ele atua em questões de tutela coletiva, digamos assim, questões de interesse público, questões de fiscalização de órgãos públicos e também em processos criminais, em atuações individuais. Resumindo, a gente atua em processo pra caramba. Essa imagem é uma imagem não muito distante da realidade de algumas promotorias pelo Brasil. Hoje estão digitalizadas, hoje esse monte de processo está escondido em HDs e computadores, mas temos acervos enormes e por mais que os promotores se esforcem para atuar em todos eles, é humanamente impossível dar conta de todos esses processos. E a gente está tentando melhorar um pouco essa situação. Hoje, dentro do Ministério Público, a gente procura mudar um pouco a nossa forma de atuar, aproveitando todas as possibilidades tecnológicas. E a nossa gestão atual... Como é que eu passo aqui? Foi. E a gestão atual criou um projeto chamado MP em Mapas, que hoje fica dentro da Coordenadoria de Análise, Diagnóstico e Geoprocessamento, a CADG, que é o nosso setor, meu e dos colegas que aqui estão. E esse MP em Mapas passou a trabalhar uma série de produtos, uma série de projetos que a gente vai citar aqui durante o dia. E, basicamente, esses projetos foram baseados no conceito de governo aberto. O atual Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Eduardo Gussen, ele defende muito essa ideia de governos abertos e que a gente tem que trabalhar com grandes volumes de dados. Ele trouxe a ideia de que já existem muitos dados públicos que podem ser trabalhados, muitos dados gerados por outros órgãos, como o Ministério da Saúde, como o IBGE, como vários outros institutos que existem por aí. E a gente passou a trabalhar com essa premissa de buscar eficiência, transparência, integridade, tecnologia, inovação e participação social. Só isso, né? Coisinhas bem simples de serem feitas. Com certeza estamos num belo desafio. E partindo desse princípio, essa equipe do MP em Mapas começou desenvolvendo alguns painéis gerenciais, algumas visões de o que é o Estado do Rio de Janeiro. Então, quadros como esse daqui, onde você pode navegar pelo Estado, saber a área de um município, quantos promotores atuam naquele local, quantos servidores a gente tem. A gente começou a mapear toda a nossa atuação pelo Estado, o tamanho da nossa atuação e o tamanho de onde a gente estava atuando. E tudo isso a gente foi descendo e detalhando e vendo
quantos membros, quanto orçamento a gente foi executado, quantos bens permanentes tem naquela região, qual é a proporção de pessoal alocado numa região comparado com a população daquela região e com o processo daquela região. Enfim, toda uma análise que a gente chama aí de Business Intelligence, mas que não é Big Data, não é inteligência artificial. Eu e a Neide, a gente estava até conversando aqui mais cedo, muita coisa que a gente faz que é interessante, que já ajuda muito para os órgãos, não precisa necessariamente de uma infra de Big Data ou de uma infra de inteligência artificial. E esse setor foi evoluindo nesse caminho. Depois desse projeto, cliquei em alguma coisa que na hora que eu queria. Ajuda aí, eu. A gente criou um projeto chamado InLoco. Esse projeto ficou bem conhecido, alguém aqui talvez já tenha visto alguma apresentação sobre ele, que a gente começou a fazer o cruzamento georreferenciado de várias informações sobre o estado do Rio de Janeiro. Nesse site a gente tem mais de 400 camadas de dados, desde mancha de violência até endereço de escolas, a dados colaborativos sobre onde tem tiroteio, a mapeamentos feitos sobre ocupação de território por facções criminosas. E essa é uma ferramenta que vocês podem cruzar dados, selecionar áreas e ver detalhamento das informações aqui do lado. Foi uma ferramenta que a gente fez agregando todos esses dados que já eram públicos, e a gente só conseguiu fazer isso porque os dados eram públicos. Mas muitos desses dados, quem aqui já trabalhou com dados públicos, muitas vezes eles são quase que ilegíveis. A gente teve que fazer um trabalho muito grande de organização, estruturação, tratamento desses dados, para que eles pudessem ser cruzáveis aqui. E a gente devolve para a sociedade esse trabalho também. Todos esses dados podem ser baixados dessa plataforma. Então, se vocês forem fazer algum estudo de dados sociais do estado do Rio de Janeiro, a gente tem mais de 400 camadas de dados aqui que já estão tratadas e disponíveis para download por outros órgãos. Vocês não precisam ter esse retrabalho. E também serve para pesquisas que vocês queiram fazer sobre determinada região. Você às vezes quer cruzar, saber se perto de uma reserva ambiental tem algum posto de gasolina que assinou um TAC de descumprimento de alguma coisa ambiental naquela região e você quer monitorar. Você consegue fazer esse cruzamento nessa ferramenta. Aqui, por exemplo, eu estou vendo todas as escolas aqui da região do centro. Ali eu estou dividindo por cor. A amarela é particular, a vermelha é estadual. Tem a legenda lá em cima. E as bolinhas são tiroteios que tiveram aqui no centro do Rio. O bolinha roxa sem operação policial, laranja com operação policial. Se você clicar em cima, vai te dizer, inclusive, qual foi a operação, se tiveram feridos. E você começa a fazer um estudo de quais escolas estão mais suscetíveis, talvez, a ter uma perda de aula por causa disso. Você consegue comparar o IDEB das escolas aqui do lado. E por aí vai. São infinitas possibilidades de cruzamento. Eu vou até pedir, Will, abre uma página nova aí do Chrome, só para do Firefox. Quem quiser acessar essa plataforma, é só digitar lá MPRJ InLoco. Vamos ver se vai dar certo. Primeiro resultado do Google, beleza. Então, quem quiser depois navegar nessa plataforma, algumas pouquíssimas camadas que são relacionadas a investigações em curso não estão públicas, mas 99% das coisas estão públicas, não pede nem login e senha. Vocês podem navegar à vontade. Bom, vamos aí... Bom, estava só mostrando ali os bairros, né? Mas seguindo aqui, a partir dessa ferramenta, os promotores começaram a olhar para aquele monte de dados e começaram a pensar que eles podem ter uma atuação mais proativa como fiscais de políticas públicas. O Ministério Público, com muitos processos, com muita coisa para fazer, acaba muitas vezes tendo uma atuação reativa, ele precisa ser provocado, e a gente começou a ver que o promotor poderia ser um fiscal mais ativo a partir do cruzamento desses dados. E naquela plataforma, o cruzamento desses dados, ele é muito bom, muito rico para quem já sabe o que quer procurar. Mas às vezes o promotor nem saberia por onde começar. Então a gente criou uma outra ferramenta, que é o MPRJ Digital, que é essa daqui, que também está pública, disponível para todo mundo, que aqui a gente já traz alguns dados cruzados de antemão. Então aqui eu tenho, por exemplo, os dados sobre o Rio de Janeiro. Aqui são os dados mais gerais do Estado, né? IDH, número de conselhos, número de escolas. Mas eu posso ir navegando pelos temas, e aqui eu chego, por exemplo, em número de conselhos tutelares por população. E eu vejo que no município do Rio eu tenho 18 conselhos tutelares, e pela norma que está explicitada ali em cima, eu deveria ter 65 e não está cumprindo a norma. Então eu consegui gerar um indicador claro para a fiscalização de uma política pública definida por lei. E a gente começou a desenvolver uma série de cruzamentos de dados em cima dessas informações,
para fiscalizar o mundo lá fora, né, para fiscalizar as prefeituras, para fiscalizar as secretarias. Aqui, por exemplo, eu estou cruzando dados de homicídios decorrentes de intervenção policial e casos de letalidade violenta. A gente vê que eles têm uma curva de crescimento com alguma proximidade. Isso aqui a gente criou porque tinha gente na época com a tese que se a polícia matasse mais gente, ia diminuir o número de assassinatos. E a gente vê que a tendência não é exatamente essa. E por aí você vai validando teses e fazendo cruzamentos, né? E quando a gente começou a olhar muito lá para fora, a gente viu que a gente também podia começar a olhar mais para dentro da casa também. A gente começou a cobrar dados de secretarias, de prefeituras. E a gente pensou, tá aí os nossos dados, aquele monte de processo que eu tenho empilhado. Eu agora estou sabendo como atuar melhor em cima deles, mas eu ainda assim não sei gerenciar de uma forma muito eficiente, digamos assim, todo esse fluxo de informações. E aí a gente criou uma ferramenta, então, chamada Domínio. Essa daqui não está aberta para o público, essa daqui é de gestão interna das promotorias, que é uma ferramenta para gestão de acervo da promotoria. Então, a gente passou a mapear todos os documentos que tem um determinado órgão. Qual é a classe daquele documento? Ele foi criado por quem? Com qual prazo? Se ele está com vista aberta para alguém? Se tem prazo para ser devolvido? E a gente começou a criar uma série de inteligências em cima desses documentos, que é o que a gente chama ali de alertas, por exemplo. Então, eu tenho aqui o exemplo de um documento que não teve prorrogação há mais de um ano, um expediente de ouvidoria pendente de recebimento, uma notícia de fato há mais de 120 dias sem movimentação. Eu começo a achar vários casos de documentos que estão numa situação que eu não gostaria que eles estivessem. Eu começo a destacar isso para o meu promotor que está lá na ponta, para ele conseguir priorizar o trabalho dele e atuar nas coisas que estão demandando mais atenção nesse momento. E tudo isso a gente fez ainda sem Big Data e sem inteligência artificial. Mas quando a gente começou a fazer esses alertas, isso começou a ficar muito grande, muito pesado, cruzamentos começaram a ficar muito complexos para a nossa infraestrutura tradicional de processamento de informações que a gente tinha na casa. E a gente começou a ter isso que a gente chama de data lake, né? A gente tem os dados internos nossos, os dados criados por órgãos públicos, os dados que a gente demanda de prefeituras. A gente começou a ter todo esse mar de dados que a gente precisava tratar, a gente precisava cruzar, e a gente não estava mais dando conta, a gente não tinha mais infraestrutura que desse conta de fazer isso. Então a gente avançou para uma solução de Big Data para inteligência artificial. A gente fez uma contratação de um Big Data Appliance, que é o mesmo que o Ministério Público Federal comprou, a gente estava até conversando mais cedo. É a mesma infra tecnológica, inclusive, que eles usam. Hoje a gente tem 576 núcleos de 2.1 GHz com 9.3 TB de RAM expansível para fazer processamento paralelo distribuído. E tudo isso rodando na stack da Cloudera. Quem aqui é da área de informática, desenvolvedor, programador? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza. Então não vou dar muito detalhe nesse momento para isso aqui. Mas basicamente a gente está usando aqui esse monte de software, que a maioria é software livre, inclusive, para fazer o nosso trabalho de Big Data, processamento paralelo distribuído e inteligência artificial. Tá, mas o que quer dizer tudo isso? Eles vão contar com mais detalhes daqui a pouco. Eu só queria encerrar essa minha primeira fala deixando uma frase que o nosso procurador-geral, doutor Eduardo Gussen, repete bastante para a gente. Ele diz que se você quer ter o que nunca teve, precisa estar disposto a fazer algo que nunca fez. E é isso que o Ministério Público do Rio está fazendo com essa equipe, com esse investimento. Espero que vocês gostem do nosso trabalho e que se animem para fazer algo parecido também. Obrigado e... Renan. Olá, pessoal, boa tarde. Só para explicar por que é um mineiro de dados, é porque eu sou de Minas e trabalho com dados. Aí eu virei um mineiro de dados e ganhei essa arte aqui incrível do nosso designer, Will. Salve de palmas aí pro Will. Cada um ganhou sua arte. Tá aqui meus contatos, né? Não posto muita coisa no Twitter. No GitHub até posto algumas coisas legais. Telegram, quem entrar em contato. Eu sou desenvolvedor Python da equipe de inteligência artificial, junto com todo mundo aqui. O Henrique perguntou quem é da área de TI, mas tem algum programador por hobby que gosta de programar? Conhece a linguagem Python? Pouca gente, né? Legal. Quando forem começar a programar, lembre-se dessa palavra, Python. Uma linguagem bem legal. Bom, um dos nossos projetos dentro do Ministério Público,
do Rio de Janeiro é classificação de documentos. A gente tem essa demanda de organizar alguns documentos judiciais baseado no conteúdo dele. Mas primeiro a gente vai no TJRJ, a partir de um script, também conhecido como robô. Lá a gente chama de script, e as pessoas chamam de robô. A gente vai no TJRJ, o TJRJ é tão pertinho que dá para fazer um robô mesmo que atravessar a rua e pegar seus processos. Mas esse script vai no TJRJ e traz milhares de documentos para a gente. E um dos trabalhos é colocar esses documentos nas caixinhas corretas, né? Nas suas classes corretas. Esse é um projeto que o Felipe vai esmiuçar mais para frente, nas aventuras que ele teve nesse projeto. Só que antes da gente fazer isso, eu acho que está dando uma interferência, vou chegar mais para trás. Ou troca. Não sei. Então, antes de chegar nessa parte que o Felipe vai esmiuçar, nessas aventuras de classificação de texto, a gente tem um passo antes, né? Que é o pré-processamento dos dados. Não adianta você usar um modelo super rápido, um algoritmo super complexo, se seus dados estão ruins, né? O seu modelo vai ser tão bom quanto os dados que você entrega para ele. E é justamente nessa parte que a gente gasta a maior parte do maior tempo, né? A gente preparando os dados. Olhando rapidamente para os documentos que a gente recebe, sentenças, decisões interlocutórias, ficou fora aqui, né? Mas a gente percebeu que o escritor, a pessoa que redigiu esse texto, queria dar ênfase em algumas palavras. E ele separou as letras para dar ênfase nessas palavras. E na nossa análise de corpos, para a gente fazer processamento de linguagem natural, a gente acaba se perdendo, a gente acaba perdendo essas palavras e parece que são palavras importantes, né? O escritor quis dar ênfase nessas palavras e a gente perderia elas. Então, esse problema a gente resolveu bem rápido. A gente usou a expressão regular. Expressão regular é um conjunto de regras dentro de uma linguagem de programação que você trabalha com texto. Você manipula textos através de regras. Então, a gente escreveu aqui um conjuntinho de regras em expressões regulares. Está aqui nosso conjuntinho de regras, que junta essas palavras que tem esse padrão, que tem caixa alta e espaçadas, letra por letra. Bom, isso aí foi mole. A gente falou, pô, será que é só isso? Mas, por mais que o escritor tenha bastante cuidado, ainda eles cometem erros de ortografia. E esses a gente não consegue, na maioria das vezes, resolver com expressões regulares. Obrigado. Esse problema de erros de ortografia, a gente não consegue resolver com expressões regulares, com aquela técnica que a gente usou para juntar as palavras com ênfase. E aí a gente começou a experimentar. A primeira coisa que a gente fez foi o seguinte: eu pego palavras, eu criei um dicionário, né? Nós criamos um dicionário, e para cada palavra o programa vai buscar um dicionário. Essa palavra existe? Essa palavra existe? Caso a palavra não exista no dicionário, a gente fez uma seguinte métrica. A gente procurou a palavra mais próxima em distâncias de letra da palavra errada. Só que ficou muito ruim, ficou horroroso. Porque, por exemplo, ali claramente ele quis dizer julgo extinto, a palavra, só que ele esqueceu o U, e esse algoritmo que a gente tinha feito, ele provavelmente trocaria por Júlio, alguma coisa, Júlio extinto. Então ficou muito ruim realmente. Mas como a gente estava experimentando, nós somos um setor de inovação, nós nos debruçamos sobre a pesquisa, né? Nós vamos pesquisar na literatura o que os pesquisadores estão fazendo para corrigir textos de forma automática. Porque lá a gente não pode fazer manual, porque a gente trabalha na ordem de centenas de milhares de documentos, então fica humanamente possível. E aí nós nos deparamos com esse paper, que é correção automática de textos a partir de N gramas. Como é que funciona esse algoritmo, né? Ele se baseia no teorema de Bayes. O teorema de Bayes é um teorema estatístico da probabilidade condicional, e ele faz o seguinte: eu vou para cada palavra, se a palavra não existe no dicionário, eu olho para a vizinha dela, para a vizinha imediatamente anterior e a vizinha imediatamente subsequente, e coloco no lugar da palavra que está errada a palavra mais provável que se encaixaria ali. Então, dizendo na língua do teorema de Bayes dado que a palavra vizinha é extinto, qual a palavra que substituiria melhor a palavra que estava escrita errado, julgo ali? Então, a gente implementou esse algoritmo, né? O paper ele não dá a implementação, ele dá as equações, nós implementamos esse algoritmo, e ficou mais ou menos assim, né? Então, a gente tem um errinho ortográfico ali, parece que o escritor quis dizer multa-incidente, só que ele escreveu errado. Então, a primeira coisa que a gente faz para usar esse algoritmo é tirar stop word. Tirar stop word são palavras que meio que contaminam um texto. Então, já viu aquele sinal
meio chiado da televisão, ou um sinal meio contaminado por ruído. Stop words é mais ou menos isso. São palavras que não trazem informação e podem tirar informação. Elas são muito ruidosas, elas contaminam o texto. Então a gente tira. Aqui a gente usou a lista de stop words dessa biblioteca NLTK, que é uma biblioteca de processamento de linguagem natural do Python. Ela faz bastante coisa. Então a gente tirou usando ela. Às vezes não é muito recomendado você usar lista de stop word já criada por alguém. É legal você pegar seu corpus, e o corpus é a coleção dos seus documentos. Então, se nós formos fazer um trabalho com 80 mil documentos, esses 80 mil documentos é nosso corpus. Então, seria legal a gente fazer um estudo, uma análise exploratória e criar nossa lista de stop words a partir desse corpus. Mas aqui, para facilitar, e funcionou muito bem, a gente utilizou a lista de stop words para a língua portuguesa. Que seria dado, artigos definidos, artigos indefinidos, uma miríade assim, de palavras que contaminam o texto. A gente também jogou a gente diminuiu a caixa do texto, então a gente tirou toda a caixa alta, então tudo que em caixa, como se diz? Em maiúscula, né? Ele vai para minúscula e tirou espaços excessivos, então às vezes tinha mais de um espaço, então a gente limpou o texto e removemos as stop words e tokenizamos. O que é tokenizar? Tokenizar um texto é você transformar cada palavra num token. Então, um token é uma palavra dentro de um documento. Então nós temos documento, corpus e token. Então, estamos lá, os tokens daquele documento atrás. E aí a gente cria os bigramas. Aquele paper ele falava sobre n-gramas e ele viu que bigramas tem o melhor resultado para tradução. Então, bigramas são pares de palavras. Então, eu pego a primeira com a segunda com a terceira com a quarta, e vou fazendo duplas para cada uma. Também usando a biblioteca NLTK, que ela já faz isso. Então, a gente passa os tokens e o número de tokens que a gente quer por grama, por n-grama. Dado isso, aqui eu estou só usando Python. Bom, essa linguagem maravilhosa que facilita a nossa vida. A gente faz a frequência de cada par de palavra. Então, por exemplo, parte autor, ela apareceu nesse corpo 67 mil vezes. Sob pena, apareceu 45 mil vezes. Então, a gente faz isso para todos os pares de palavras dentro do nosso corpus. Então, aqui a gente está começando a ter noção de estatística, de probabilidade, né? Bom, dado isso, a palavra está errada. O que a gente faz? A gente cria combinação de palavras. Então, aquela palavra que não está no dicionário, a gente insere letra, exclui letra, muda a letra de lugar, adiciona letra de diferentes formas. Então, a gente insere, deleta, muda de lugar e cria sugestões. Então, naquela palavra MLTA, então apareceu todas essas combinações aqui, que são impronunciáveis, e foram 324 sugestões. Dentro dessas sugestões, deve estar multa pelas combinações. E vale ressaltar que a gente fez combinações de um nível. Ou seja, a gente inseriu uma letra, removeu uma letra, transladou uma letra. Isso aqui a gente pode fazer em vários níveis. Adicionar uma letra, adicionar até 2 letras, remover 2 letras. Mas aí vai ficando computacionalmente mais complexo, né? Então, aqui estão as sugestões. Então, dado as sugestões, a gente vê, baseado nos vizinhos, qual a sugestão de combinação de palavras é a mais provável de estar no lugar. E nesse caso aqui, ele consertou. Depois, de repente, na discussão, na arguição, eu posso falar sobre as limitações desse método, né? Com certeza existem métodos mais robustos. Mas ele funciona bem. Ele funciona razoavelmente bem e bem rápido, que é importante. Tem que achar o custo-benefício entre velocidade computacional e resultados. Bom, agora o Felipe vai dar continuidade nas nossas aventuras. Dado que nossos dados agora estão preparados, prontos para análise, o Felipe vai falar como ele fez. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Felipe. Meu GitHub e meu Telegram também estão aí para todo mundo, quem quiser entrar em contato depois. Eu vou falar sobre a parte de classificação dos documentos. Os 2 passos anteriores a gente já conseguiu resolver, digamos assim, que é uma preparação dos documentos e a obtenção dos documentos. Então, a gente desenhou robôs que vão no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, trazer esses documentos até o Ministério Público, e a gente preparou minimamente esses documentos, que é corrigir problemas na construção deles, para a gente poder fazer uma análise e classificar esses documentos, que é atribuir
colocar esses documentos em caixinhas separadas. Qual é a dificuldade nisso no nosso caso? Por que a gente precisou automatizar esse tipo de processo? Se a gente for lá naquele sistema de gestão de acervo que o Henrique apresentou no início, e me dá todos os processos que o Ministério Público está atuando no momento e estão em aberto. Hoje, o Ministério Público é parte direta em 1.800.000 processos, mais ou menos. E esse não é o único desafio, porque a gente tem centrais de tutela coletiva que trabalham com documentos em que o Ministério Público ainda não é parte e quer se tornar parte. Como a gente já tinha falado anteriormente, demandas coletivas, por exemplo, problemas que consumidores têm em grande volume com concessionárias de energia, de telefonia. Depois que esses problemas passam por toda a esteira de tratamento de cliente, que vai desde o saque a um ombudsman, esses problemas eles são eventualmente judicializados. E se a gente for no Tribunal de Justiça também, e em 2018 perguntar para o Tribunal de Justiça qual é a quantidade de documentos em aberto que as varas de consumidor têm em aberto só para demandas de energia, por exemplo, a gente vai ter 561.000 processos em abertos no ano de 2018. E o tratamento desse tipo de documento, a classificação desses problemas para que o Ministério Público identifique demandas repetitivas, que é o trabalho do atendimento das centrais de atendimento ao cliente do Ministério Público, não é um trabalho simples. Você não tem como humanamente um estagiário, um advogado, um promotor ir no site do Tribunal de Justiça, olhar os documentos, tentar entender o que está acontecendo naquelas sentenças ou iniciais e separar isso por tema, tematizar esses processos e perceber, caramba, tem muito cliente da Light que está processando a Light por cobrança indevida. Todos esses processos da Light que são por cobrança indevida, e tem milhares, a gente vai ver depois, esses processos deveriam ser tutelados pelo Ministério Público, porque isso é um interesse público. É interesse público que a concessionária atenda bem os clientes, é uma concessão pública. Então, como é que esse trabalho era feito? Só para contar a mentira que eu disse no início, tem uma estagiária, uma advogada, perdão, no CAL Consumidor, que o trabalho dela era todo dia pegar o número de processos das varas, abrir o site do TJ, procurar os itens dos movimentos do processo, né? Cada alteração que é feita no processo, cada vista que o juiz pede, cada sentença, cada decisão interlocutória, ela é um movimento do processo. Então, ela ia em todas as íntegras, abria as íntegras no site, clicando nas íntegras, lia o documento e colocava isso numa planilha para tentar classificar esse problema nos problemas que ela já conhecia anteriormente. Sejam esses problemas de dificuldade de contratação, cobrança indevida, cobrança sob ameaça, enfim. Ela não faz isso só para a Light, ela faz isso para todas as outras concessionárias de telefonia, por aí vai. Não é um trabalho que é humanamente viável, não é um trabalho que é eficiente, o Ministério Público estava pecando com a responsabilidade dele em atender essa demanda coletiva, porque, legal, no Ministério Público tem uma ouvidoria que os consumidores podem ir lá e fazer essas reclamações, só que algum de vocês aqui sabem que tem uma ouvidoria no Ministério Público que pode receber uma demanda de consumidor para ele processar a concessionária? Poucas pessoas. Mas isso é transportado para a realidade, assim, quase ninguém vai lá. Então, por ano, a gente tinha 561.000 processos no TJ só sobre energia e iam 5 pessoas na ouvidoria do Ministério Público. Então, temos um problema. Como é que a gente melhora esse processo? Quando a gente fala de classificação de texto, existem diversas abordagens, a gente vai falar sobre algumas delas. E eu vou começar primeiro com a nossa primeira tentativa de fazer esse trabalho, que é o aprendizado supervisionado. Como é que isso funciona? A gente tem documentos que você tem conhecimento em qual classes esses documentos se encontram. Então, por exemplo, eu tenho uma lista de 10.000 processos que são sobre cobrança indevida, e eu tenho uma outra lista de 10.000 processos que são sobre... digressão. Dificuldade de contratação, perdão. E você apresenta esses documentos para um algoritmo de machine learning, e tem um montão para você escolher. A gente vai falar sobre alguns deles. E espera que ele consiga, depois que ele está treinado, você apresenta um documento novo para ele,
que você não conhece em qual classificação ele se encontra, e o algoritmo tenta encaixar ele em alguma das que você já conhecia. Então, legal. Esses documentos, eles não têm uma classificação prévia, ou a classificação que já existia não era suficiente para treinar um modelo estatístico. Desculpa, deixa eu perguntar, tem estatístico na plateia? Algum estatístico? Não, então beleza, que ninguém vai falar que eu estou falando muita besteira. Mas vamos lá. Uma vez que o modelo está treinado e você apresentou todos aqueles milhares de documentos para um algoritmo, ele vai tentar encaixar esse documento novo em uma das classes que você já conhece. Como isso não existia e o que existia eram poucos documentos, a gente primeiro criou uma ferramenta para fazer esse treinamento de uma forma gamificada. Eu vou pedir um pouquinho, talvez, a paciência ou o interesse de vocês. Eu vou pedir para o Will operar, a gente está com a ferramenta aqui. Troca lá para o labeler, por favor, Will. Vai no canto superior esquerdo e bota o classificador. A gente separou alguns jobs de documentos que a gente tinha algum conhecimento prévio e incluiu nesses jobs uma série de documentos que a gente não tinha conhecimento e apresenta lotes de classificações para os usuários, que são advogados que trabalham no Ministério Público, que se dispuseram a treinar essa ferramenta. Abre o segundo bloco, por favor. E a gente pergunta para essas pessoas, apresenta o documento e pergunta, em qual classe esse documento aqui se encontra hoje? Né? Como você, como usuário, como conhecedor desse negócio, classificaria esse documento? Então, a gente apresenta um desafio para ele, tem uma meta, eu não jogo um monte de documento para essa pessoa classificar, eu apresento de 50 em 50, para não ficar muito chato. E uma vez que esses lotes estão validados pelo usuário, a gente reapresenta uma certa taxa parametrizável para a gente ter uma conferência, ver se duas pessoas deram respostas diferentes, ou enfim, para a gente contravalidar com o próprio usuário se essa classificação está correta, e leva esses documentos para um algoritmo de classificação. Como eu falei lá no início, o Machine Learning é legal porque tem uma série de algoritmos para você tentar resolver os seus problemas. E isso é uma área da estatística, então provavelmente estatísticos vão saber do que eu estou falando. Infelizmente não tem nenhum aqui. Então, a gente começou com algumas hipóteses. Qual é a abordagem normal para você resolver esse tipo de problema e testar para saber se a solução está legal, uma vez que você conhece o seu corpus e ele tem uma classificação a priori? Você separa o seu corpus em duas partes, mais ou menos 70% dele para treinamento e 30% do seu corpus para teste. Então, da mesma forma que a gente usou a NLTK lá no início para ter uma base de stop words e tratar texto, o Python também fornece uma série de ferramentas para machine learning e tratamentos estatísticos. Então, a gente usou sklearn para fazer a separação desses grupos. É uma função bem simples, ela vai pegar uma lista de documentos com suas classes e separar em dois grupos, um de treinamento e um de teste. E usando o sklearn, a gente colocou esse trabalho num pipeline que tem dois estágios. No primeiro estágio, a gente aplica um modelo estatístico chamado TF-DF, que ele tenta, estatisticamente, olhando para o corpus, medir qual é a relevância das palavras no tema que você está apresentando para ele. Então, vou ressaltar isso, você tem que, a priori, conhecer o seu tema. Isso pode ser encarado por muitos de vocês como um problema. Você tem muitos problemas que você não conhece qual é o seu tema, e esse tipo de abordagem ela é muito boa quando você conhece, você tem, a priori, a classe dos seus problemas. Então, eu apresento para o algoritmo TF-DF que vai olhar para um tema, olhar para todos os documentos que estão dentro desse tema e fazer uma estatística de palavras dentro desse tema. Lembrando que essas palavras já foram pré-processadas, a gente já faz um tratamento também de remoção das stop words, e o TF-DF ele também é um algoritmo interessante para remoção de stop words, para remoção de palavras que aparentemente ou estatisticamente não têm relevância no seu texto ou no seu corpus. Por quê? Palavras com um índice TF-DF muito alto, próximo de 1, elas tendem a ser muito relevantes. Então, elas tendem a aparecer recorrentemente nos documentos da classe que você está apresentando. E palavras com TF-DF muito baixo, elas tendem a ter pouca relevância. São artigos, são palavras que repetem muito nos documentos e entre os documentos, e elas muito provavelmente não significam muita coisa, já que elas se repetem demais. Uma vez que a gente tem esses pesos todos dessas palavras, a gente aplica um algoritmo estatístico tradicional, a gente aplica Naive Bayes em cima
desse modelo anterior, que é um algoritmo preditivo, que vai criar um modelo de predição em cima dessa estatística de palavras criadas anteriormente. E aí que o negócio começa a ficar interessante, porque, poxa, legal, nesse teste eu fui lá e apresentei 180 mil documentos para mais ou menos umas 6 ou 7 classes, e, poxa, eu imagino que eu vou ter um conjunto de treino bem legal, eu vou sair daqui com um produto maneiro que vai rodar e eu vou chegar com os documentos que eu conheço, vou apresentar para o algoritmo e ele vai me dizer qual é a classe a que ele pertence. É mentira. Ficou uma porcaria. Ficou realmente muito ruim. O Renan falou isso no início e eu vou repetir provavelmente umas 3 vezes, talvez até o final da minha palestra. Não adianta você ter um modelo fantástico, altamente complexo, que você roda num cluster enorme, se a apresentação dos seus dados é muito ruim. Qual era o problema com aquele modelo que a gente tinha lá atrás? Desculpa, só para explicar. A precisão desse modelo, ela ficou muito desbalanceada. Eu tenho classes desse modelo, como cobrança sob ameaça, que tiveram precisão 0 para o meu conjunto de testes, e eu tenho ali classes como interrupção ou instabilidade de fornecimento, que teve 96% de acerto. Quem já trabalhou com machine learning vai olhar para 96% de acerto para um conjunto de teste para texto e vai desconfiar, porque tem alguma coisa errada, muito provavelmente aí. Então, vamos olhar de novo para esse corpus e entender. Assim, eu sei que o modelo estatístico ele é conhecido, ele é recorrentemente utilizado, então o modelo estatístico provavelmente não tem problema. Vamos olhar para o nosso corpus e entender o que está acontecendo. Quando a gente olha para a distribuição dos documentos que tem nesse corpus, eu tinha quase 2 centenas de milhares de documentos para poucas classes, eu percebi que cobrança sob ameaça tem 11 mil documentos sendo apresentados, dificuldade de renegociação tem 305, eu tenho um outro ali com 54 mil documentos. Não faz sentido. Não faz sentido eu chegar para um modelo estatístico e esperar que o modelo estatístico trabalhe com uma estatística desbalanceada nesse nível. Então, isso não vai me dar um bom resultado. A gente tem que trabalhar o seu input de dados. Você tem que ter um input de dados com um mínimo de qualidade para você ter um modelo estatístico que funcione. Então, uma solução simples para esse caso é fazer upsample e dar um sample dessas amostras. Eu pego amostras que eu tenho em demasia no meu modelo e diminuo um pouco a quantidade dela, ou aleatoriamente excluo amostras que estão em demasia, e ou eu tento buscar novas amostras para as quais eu tenho pouca, ou eu repito essas apresentações para o meu modelo. Isso tem um problema, que eu posso treinar demais determinadas classes e elas ficarem viciadas. Se eu tiver uma classe que eu oferecer um treinamento muito repetitivo, isso pode não dar um bom resultado. Mas, felizmente, no nosso caso, com pouco trabalho, a gente conseguiu melhorar bastante essa classificação. Ok, eu ainda tenho uma cobrança sob ameaça ali com 98% de acerto, que ela tem que ser reavaliada. Muito provavelmente essa estatística ela não está boa. E se eu apresentar documentos com pequenas variações do uso das palavras para cobrança sob ameaça, esse modelo talvez não seja satisfatório. Mas para os casos que a gente estava trabalhando, a gente consegue, com um pouquinho de cuidado na apresentação dos dados, melhorar bastante a estatística e o treinamento desse machine learning. Legal. Esse trabalho ele tem... nenhuma solução é perfeita. Assim, a gente não consegue não existe bala de prata, a gente não consegue resolver todos os problemas com uma única abordagem. Esse trabalho é muito bom quando o seu usuário ele tem um conhecimento do seu negócio e ele tem condições de oferecer uma base de dados que possa treinar um modelo estatístico de classificação. Só que, poxa, você vai realmente pedir para os seus estagiários, para os seus advogados, para as pessoas que trabalham com você, ficar olhando milhares de documentos e, a priori, atribuir uma classificação para depois rodar um modelo de machine learning para talvez ou não acertar a classificação de documentos novos? Às vezes não é viável. Mas com pouco de conhecimento do domínio também, você pode aplicar outras técnicas de classificação que a gente lá internamente não considera machine learning, a gente não considera inteligência artificial do jeito clássico, mas resolvem um problema também. Não sei, alguém aqui já ouviu falar de expressão regular, regex, já trabalhou com expressão regular? Só o pessoal de TI, né? Tá. Não se assustem só o pessoal de TI ter ouvido falar nisso, porque tem uma boa notícia no final. Mas vamos lá. A expressão regular é um conjunto de regras
que você usa para aplicar filtros em texto. Normalmente, essa é a aplicabilidade normal dela. Assim. Você usa ela para filtrar texto, recortar pedaços de texto que você conhece porque tem um padrão. A expressão regular, ela espera que o seu texto tenha um padrão para ela ser aplicável e você ter um mínimo de recorrência ali no seu resultado. Então, a gente pegou um dos advogados que entende muito bem do domínio e ele, pelo trabalho dele, por ele já fazer isso de forma muito ineficiente e ter que recorrer a esse tipo de abordagem, que existem palavras recorrentes nas classes e nos temas que ele está procurando. Então, por exemplo, quando a gente olha para uma sentença, e sentenças criminais, em geral, elas atendem mais ou menos a esse rito. Né? Quando uma sentença é favorável, a gente tem um conjunto de termos que indicam que essa sentença é favorável. Então, eu sei que uma sentença procedente, o juiz provavelmente vai escrever lá no texto que ele julga, ou declara, ou decreta, seguido de um conjunto mínimo de palavras, ou a gente colocou um limite de até 60 palavras, porque 60 palavras é teste. A gente roda o algoritmo, testa o resultado para os documentos que a gente conhece e passa para o próximo. Então, a gente percebeu que até 60 letras, seria suficiente para a gente separar o julgo da palavra que vem depois, e pode ser, por exemplo, procedente, subsistente, ou coisa nesse sentido, tá? Então, esse conjunto de regras aqui, essa expressão regular, por mais que ela possa parecer um pouco amigável para quem olha pela primeira vez, ela é fácil de aprender, ela é bastante reutilizável e ela é bastante tranquila de ser usada por quem não é de informática, para quem não programa. E acho que aí está o poder da coisa, assim. Um usuário que não necessariamente é um programador, se ele tiver acesso às ferramentas corretas, ele pode usar automação de forma prática e viável para fazer o trabalho dele. E a gente foi fazendo esse trabalho. Com conhecimento prévio de uma pessoa que entendia o domínio, a gente foi criando uma série de expressões regulares para todas as outras classes que a gente conhecia desse modelo. E a gente, por refinamento sucessivo, a gente foi tentando balancear o que a gente queria de precisão e o quanto a gente queria reduzir dos falsos positivos dessas análises. Então, a gente foi melhorando essas expressões regulares sucessivamente, olhando para os documentos, vendo se eles estavam sendo encaixados nas classes corretas e procurando nos documentos que a gente conhecia termos novos que a gente pudesse incluir nessas expressões regulares. É um pouco trabalhoso, talvez tenha um pouco de balanço o quanto você vai querer usar machine learning, como a gente fez anteriormente no primeiro caso, ou quanto você vai querer usar a expressão regular para resolver o seu problema. Vai depender muito do seu domínio, do seu caso de estudo. Tá? E aí a gente vai falar sobre esse caso do CAU consumidor. A gente vai falar, sobre alguns casos do CAU consumidor e como é que isso resolveu o problema deles. Aquelas primeiras análises foram feitas em conjunto, quer dizer, vinha um advogado do CAU consumidor, conversava com a gente, ensinava para a gente as expressões e a gente colocava na máquina, num software, num programa em Python, essas expressões de forma fixa e rodava para os documentos que eles mandavam para a gente. Pegava isso, compactava no arquivo, devolvia para o advogado, ele analisava e ficava fazendo esse bate-bola para ver se a gente conseguia ter o mínimo de assertividade. Poxa, a gente pode melhorar esse processo de alguma forma. Will, abre lá o Energia, por favor. Energia Light, aperto isso. A gente criou uma ferramenta simples, que custou muito pouco em termos de esforço e desenvolvimento, que ela pega todos os algoritmos de classificação que a gente tinha já prontos, baseados em expressões regulares, e entregava uma interface muito simples para o usuário, para ele criar classes, como aquelas que a gente tinha falado anteriormente, por exemplo, cobrança sob ameaça, ou dificuldade de contratação, interrupção e instabilidade de fornecimento. E aí o usuário informava para o sistema o número dos processos, qual era o tipo de movimento, que ele já sabia que tem esse tipo de ocorrência textual. O sistema vai no TJ, baixa os processos, limpa e extrai todos os itens de movimento que interessam para esse usuário e aplica as expressões que o usuário criou. Nesse primeiro caso aqui de energia, que foi aquele que eu apresentei no início, a gente trouxe para dentro da plataforma
como um caso de uso, para o usuário ter isso como exemplo de utilização. E essas expressões aqui eu criei em conjunto com ele. Foi um programador trabalhando em conjunto com um advogado e criando expressões regulares que resolvem o problema. Por exemplo, no cobrança sobre ameaça, a gente tem uma expressão que é muito importante. Aperta aqui, por favor, Will. Que é o TOI. Esse termo ele é extremamente relevante para a cobrança sobre ameaça. A gente sabe que se tem o TOI dentro de um documento, esse documento muito provavelmente vai ser uma cobrança sobre ameaça. Então a gente criou uma expressão regular e a gente colocou as variações. TOI sem ponto, TOI com ponto, termo de ocorrência, que pode ter aqui esse pontinho, significa qualquer caractere. Então pode ser ocorrência, ocorrência sem acento, ocorrência em maiúsculo, enfim. E irregularidade, por exemplo. Esses termos associados, eles indicam que uma sentença ou uma decisão interlocutória, muito provavelmente, é uma cobrança sob ameaça. Passa para os resultados, por favor. Diminui um pouco para a gente poder ver. E a gente tem um resultado mais ou menos assim. Dos 157 mil processos que a gente apresentou nesse caso, para esse teste, 34 mil mais ou menos, sobe lá, 35 mil processos desses são sobre cobrança sob ameaça. Então, legal, o usuário tem uma interface de automação que ele apresenta um conjunto de regras, ele diz quais são os documentos ou onde pegar esses documentos, e a gente tem uma interface automatizada que vai buscar, tratar, aplicar uma série de regras, colocar isso nas caixinhas que o usuário precisa dentro das classes que ele apresenta, e ele ainda pode contemplar esses documentos lá embaixo. Desce um pouquinho, por favor. Clica em qualquer um dos textos. E ver se a classificação que o robô aplicou está de acordo com o texto que foi classificado. Poxa, isso é muito bom, mas se vocês olharem para aquelas expressões regulares que eu coloquei lá no início, elas são muito simples, talvez elas sirvam para um caso muito específico. A gente pegou essa ferramenta e entregou na mão de um advogado. Essa pessoa não sabe programar, essa pessoa nunca viu o computador da forma que desenvolvedores veem na vida, ela está acostumada a analisar processo. Abre o segundo aba, por favor. Isso aqui é o programa de expressão regular que um advogado aprendeu a criar em um mês, modelou, testou em cima dos documentos de telecomunicação e todos os processos de telecomunicação, a gente está falando de mais ou menos 90 mil processos, com uma quantidade ainda maior que o de energia de decisões interlocutórias, porque tem muito recurso, e ele criou um sistema enorme de classificação de texto com base em expressões regulares. Quem criou isso não foi um programador, quem criou essas expressões não foi um programador, foi um advogado, que se dispôs a ter o mínimo de trabalho para entender como expressões regulares funcionam e consegue agora trabalhar na casa de dezenas de milhares ou centenas de milhares de documentos e guiar tutelas coletivas. Tá legal. Não, muito provavelmente alguém não pegou lá no início, mas volta na primeira aba, por favor, Will. Nos resultados, desculpa, na seguinte. Dentro desses resultados todos, a expressão regular ela tem um problema, ela só trata do que ela conhece. Você tem que ter um conhecimento a priori do seu domínio para saber quais expressões criar e como aplicar. Só que a gente terminou esse processo com 94 mil dos documentos sem nenhuma classificação. Eles são desconhecidos, nenhuma expressão regular que o usuário tenha criado casou com 94 mil desses documentos. E aí a gente volta a introduzir um pouco de machine learning dentro desse processo, um pouco de estatística. E aí a gente usou um modelo estatístico chamado, naquele primeiro projeto a gente tinha usado Naive Bayes, que a gente parte de um modelo em que existe uma classe, existe uma classificação a priori, só que a gente tem 94 mil documentos que eu não sei como se comportam, o conhecimento dessa pessoa sobre o domínio não resolve o problema, não indica para ela que termos são esses, e a gente precisa de um algoritmo diferente, com uma estratégia diferente, para tentar encontrar algum sentido, algum agrupamento nesses documentos, caso ele exista. Então, a gente usou um algoritmo chamado Latent Dirichlet Allocation, e eu fico feliz que não tem nenhum estatístico para corrigir o nome desse cara, porque eu até hoje não sei falar, que é um algoritmo generativo. Ele se baseia em estatísticas de palavra, aproveitando aquele algoritmo, aquele TF-DF que a gente falou lá no início, e o peso que as palavras têm num corpus, para tentar automaticamente colocar documentos e palavras dentro de determinados tópicos que eles não são nomeados, são números de 1 a 10, eu disse para esse algoritmo, olha, eu quero 10 tópicos diferentes em cima desses documentos, em cima dessa estatística de palavras,
por favor, gere essa estatística para mim e me diz depois por que você colocou essas palavras, qual é o nível de importância dessas palavras dentro do tópico e por que elas estão aqui. E foi isso que o algoritmo fez. A gente tem 10 tópicos diferentes para 10 assuntos que o advogado ignorou nesse processo de classificação, e o algoritmo agora tem condições de dizer para ele, olha só, para tudo isso aqui que você não conhece, eu tenho esse conjunto de palavras aqui que eu considero ter alguma importância estatística dentro do meu modelo. Então, por exemplo, se a gente for clicar no grupo 10 ali e levar a barrinha para os termos com maior relevância dentro do tópico, a gente vai ver que a gente tem alguns termos recorrentes ali, que a imagem está horrível, mas eu vou dizer para vocês ali, como, por exemplo, do arquivamento, arquivamento definitivo, findos serão, processos findos eliminados após. O promotor precisou de uns 3 segundos para olhar para essa lista de mais ou menos umas 30 palavras e dizer, poxa, isso é arquivamento, assim, eu estou olhando para um monte de processo de arquivamento, eu tenho que fazer um pré-processamento dentro do meu texto, o arquivamento é uma classe que eu não quero olhar, porque esse processo foi arquivado, eu não tive sucesso, eu não tive resposta sobre esse processo, e é um dado que eu não quero trabalhar. Então, o LDA, ele ajuda, com o Machine Learning, a você olhar para uma série de documentos que você não conhece, criar uma estatística de palavras em cima desses documentos, e, poxa, legal, eu posso agora aplicar algum tipo de expressão regular, ou usar esses outros algoritmos anteriores para fazer uma separação desses documentos e trabalhar efetivamente onde eu quero trabalhar. Eu copiei os slides caso não tivesse internet. Legal. Qual é o resultado prático que isso teve para a gente? No início desse ano, o Ministério Público ganhou, quer dizer, a gente já teve trânsito em julgado de uma ação contra a Light sobre cobrança indevida, em que a gente submeteu para o Tribunal de Justiça 80 e pouquinhos mil processos já ganhos e mostrou para o Tribunal de Justiça que a Light não estava cumprindo com a parte dela nas cobranças indevidas dos consumidores. Outro trabalho que a gente acabou de também, outro processo que a gente submeteu para o Tribunal de Justiça esse mês também, foi um processo que já havia uma multa para a Light no ano passado, de R$1 milhão que ela pagou porque 94 usuários da concessionária não conseguiam contratar o serviço porque a Light queria cobrar dele débitos de moradores anteriores. Isso é ilegal. A Light já havia sido multada e ela estava recorrendo das decisões posteriores no Tribunal de Justiça dizendo que, poxa, eu estou cumprindo com a minha parte do processo. E a gente depois mostrou que existe uma série de demandas no Tribunal de Justiça ainda em aberto em 2018 e 2019 sobre dificuldade de contratação, porque a Light continua cobrando das pessoas débitos de moradores anteriores à contratação. Então, é esse tipo de resultado que a gente espera quando a gente aplica com um pouquinho de paciência e cuidado, algoritmo de machine learning e automação em cima de classificação de documentos. Obrigado, gente. Bom, pessoal, voltei. Pegando o gancho aqui que o Felipe falou desse algoritmo de LDA, eu não me arrisco a falar o nome do autor dele. A gente fala LDA, que é uma técnica de treinamento não supervisionada, machine learning não supervisionado, onde você não tem os labels. Teve outro trabalho também usando essa técnica não supervisionada, essa gama de técnicas não supervisionadas, onde você não tem o conhecimento a priori da classe do seu estudo, né? Que foi a análise de clusters das promotorias. Esse foi um projeto conduzido brilhantemente pela nossa equipe de estatística. Eles, infelizmente, não vieram, mas são meus projetos favoritos lá do nosso setor. Como é que surgiu essa demanda de fazer análise de cluster das promotorias? Bom, existe a demanda de se medir o quanto trabalha uma promotoria. Tem essa vontade de se ter uma métrica quanto trabalha uma promotoria. Está trabalhando pouco, está trabalhando muito, está trabalhando ideal. Mas antes de construir essa métrica, de avaliar, a gente precisa comparar promotorias que são similares. Promotorias que trabalham de forma parecida. A gente tem que comparar laranja com laranja e banana com banana. E foi aí que surgiu a ideia de se agrupar promotorias parecidas dentro de um cluster. Cluster pode ser também traduzido como aglomerado. Nós vamos aglomerar promotorias parecidas. A partir do momento que elas são aglomeradas, nós vamos analisá-las como um conjunto e ver dentro desse grupo
quais são as que mais trabalham, ou como elas trabalham, né? Como é que foi feita essa análise de cluster? Pegaram-se os documentos que cada promotoria trabalha. Então, a gente tem um dataset contendo o nome do órgão. Então, por exemplo, Terceira Promotoria de Justiça de Registro Civil, provavelmente da capital. Terceira Promotoria de Justiça de Registro Civil, de algum outro lugar. Então, nós temos todos os órgãos responsáveis e os tipos de atribuição que ela atua. Registro Civil de Pessoas Naturais. Também, então, ela analisa documentos de registro civil de pessoas naturais. Então, para cada promotoria, a gente pegou um dataset, um conjunto de dados com os documentos que ela analisa. No fim das contas, desse dataset mais completo aqui, a gente utilizou apenas a atribuição, que são os tipos de documentos que ela analisa, e o órgão responsável, que é o nome da promotoria. Só que tem um problema aqui. Está tudo em texto. E o computador, o algoritmo, não sabe fazer conta com texto. E aí que vem o grande truque, que é transformar texto em grandeza numérica, e aí sim dar entrada no algoritmo de machine learning para a gente ter o resultado que a gente quer. Como é que a gente fez isso, né? Como é que a equipe de estatística fez isso? Transformar texto em número. Criou-se uma tabela de contingência. Tabela de contingência nada mais é que uma tabela de contagem. Então, para cada promotoria, para cada órgão, por exemplo, 10ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital, 10ª Promotoria de Justiça da Fazenda Pública da Capital, a gente analisou a quantidade de documentos que elas trabalharam dentro de um período. Eu acho que, se não me engano, foi 6 meses ou 1 ano. Então, dentro de uma janela de tempo, quantos documentos essa promotoria que analisou de infância e juventude não infracional? 618. Quantos documentos analisou de fundações? 0. Então, para cada promotoria, a gente fez uma contagem de quantos documentos ela analisou. Bom, a partir daí, construída essa tabela de contingência, se vocês virem aqui, é esse comando aqui que a gente usa. É uma linha de código. Que a gente usa essa biblioteca linda aqui, que é Pandas, que facilita muito o nosso trabalho de análise de dados. Ela já vem com uma coleção enorme de métodos de análise de dados. Então, a gente pegou a tabela, filtrou as 2 colunas que a gente precisa e criou a nossa tabela de contingência. Criada a tabela de contingência, a gente usou uma técnica da análise multivariada. Técnicas de análise multivariada são coleções também coleções de técnicas estatísticas para redução de dimensão de conjunto de dados. E aqui a gente usou a análise de correspondência, que é um dos métodos dentro da análise multivariada. E essa análise de correspondência serve para você reduzir a dimensão dos seus dados e transformar a sua tabela de contingência em uma tabela de pares ordenados. Não pares ordenados porque pode ser dimensão maior. De conjunto de pontos no espaço. Só que esse espaço ele pode ter tamanho qualquer. Aqui esse espaço, a gente determinou que esse espaço tem 31 dimensões. Acima de 3 dimensões a gente não consegue ver. Mas a gente consegue só, não sei, especular. Então, 31 porque são 31 atribuições. Então a gente utilizou essa análise de correspondência, que é correspondência análise, e também já tem uma biblioteca pronta para isso, que chama Prince. Então a gente só importou e aplicou a análise de correspondência, que irá, dada aquela tabela de contingência, projetar ela no hiperespaço. Não tem como imaginar, mas é isso que ele faz. E aí, no fim das contas, para cada promotoria, aquelas mesmas promotorias da tabela de contingência, 10ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital, e aí por diante, a gente tem as coordenadas delas no hiperplano, ou no hiperespaço. No hiperplano, hiperespaço. Então agora a gente consegue posicionar essa promotoria no hiperespaço. E aí a gente consegue ver quais promotorias estão perto nesse hiperespaço. Imagina algo 3D, né, ou 2D. Quais estão mais próximas no X e no Y ali. Então essa análise de correspondência permitiu a gente fazer isso, de aproximar, colocar elas num espaço. Bom, dados que elas estão no espaço agora e a gente tem número e não texto, a gente usou a técnica de clusterização, a técnica de cluster, também uma técnica não supervisionada, que é para juntar. Ele aproxima, ele diz quais dados estão próximos no espaço. Então também, a gente importa do scikit-learn, a biblioteca que a gente usa para fazer machine learning, a gente diz quantos clusters a gente quer, outras variáveis de configuração, e a gente faz uma predição. Então ele disse que a 10ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital, ela está no cluster número 14.
Agora, vamos pegar umas que estão no mesmo cluster. A 10ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos ficou no cluster número 17. A 10ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 3ª Central de Inquéritos também ficou no cluster 17. Ou seja, elas têm uma atuação parecida, e os números mostraram isso, né? Elas ficaram próximas naquele hiperespaço que a gente criou, baseado nos documentos que ela analisa. Então, a partir de agora, como a gente tem promotorias que a gente sabe quais promotorias são parecidas, a gente consegue traçar avaliações, criar métricas de avaliação. Eu coloquei aqui uma animação que provavelmente não vai funcionar. Será que funciona? Essa está um PDF, né? Então, como é que funciona o Caminhos, né? Ele inicializa, então nós temos ali nuvens de pontos, que seriam as promotorias no espaço. Aqui está bem reduzido, é um R2, só tem 2 dimensões. No hiperespaço são quantas dimensões você quiser. E o algoritmo ele vai andando com essas centroides. Você tem essas centroides aqui, que na maioria das vezes é a média, por isso que o algoritmo chama Caminhos, K-médias. Então ele vai andando com essas médias até ele chegar no centro de um aglomerado e não conseguir discernir, não conseguir andar mais. Ele fala, opa, cheguei num aglomerado coeso e desacoplado dos outros. Isso aqui provavelmente é um cluster. Então, isso aqui está bem divididinho, né? Mas esses 3 clusters aqui provavelmente ia parar aqui no meio, outro ia parar aqui no meio, outro ia parar aqui no meio, e as cores iam dizer que quais aglomerados pertencem a qual cluster, né? Então foi isso que a gente fez com as promotorias. E a partir desses dados da promotoria, então a equipe de BI, a gente tem um representante aqui, o Giovanni, ele está quietinho ali hackeando alguma coisa, a gente criou um painel com as promotorias. Então cada bolinha, cada cor de bolinha é um cluster de promotoria, né? E o tamanho é o número de documentos que ela analisou. Então, a partir de aqui, nesse painel de visualização, a gente consegue clicar num cluster e fazer uma série de métricas, uma série de avaliações das promotorias. Agora, comparando aquelas que são parecidas, não só pelo nome, mas pelo tipo de atuação. Então, agora eu vou passar a palavra para o Bernardo, que também é membro da nossa equipe de inteligência artificial, e ele vai dizer agora outro projeto que também a gente está conduzindo. Olá, boa tarde. Meu nome é Bernardo. Meu GitHub e meu Telegram também estão aí, se alguém quiser entrar em contato, mas a gente vai ficar aqui também depois da palestra para conversar. Eu vou falar um pouco sobre um projeto que, na verdade, ele está em andamento ainda, ele não está em produção, que é de classificação de desaparecimentos. Esse projeto está inserido no PLID, que é o Programa de Localização e Identificação de Desaparecimentos, do MPRJ. Eu vou falar um pouco sobre o que é o PLID, né, para contextualizar. O que está sendo classificado exatamente, para que serve essa classificação, como é que isso entra no processo de trabalho deles lá, e o modelo que a gente usou, por que a gente usou. Então, primeiramente, o que é o PLID? É o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos. Ele serve justamente para ajudar o investigador que está ali investigando, né, a busca do desaparecido. Tem informações de tipo, qual é a característica daquela pessoa, cor de cabelo, onde é que ela desapareceu, como isso ocorreu, como foi esse desaparecimento. E essa informação ela vem de diversas fontes. Ela pode vir da polícia, por exemplo. Alguém desapareceu, veio o noticiante falar, meu marido saiu de casa e não voltou, por exemplo. Esse registro de ocorrência ele chega no MP e entra no banco de dados do PLID. Ou então, a pessoa pode cadastrar diretamente no PLID. A gente tem dados do Detran também que chegam, tem do Disque Denúncia, enfim, várias fontes diferentes de onde isso pode chegar. E o que está sendo classificado exatamente? Nesse banco de dados, cada desaparecimento ele vem com uma descrição junto. Então, um exemplo aqui. Rogério faz uso de remédios controlados, desapareceu possivelmente após um surto psicótico. Então, nesse caso aqui, ele vai estar classificado no banco como problema psiquiátrico. Essa classificação que é dada, ela ajuda lá na frente o investigador a dizer, ok, ele desapareceu por conta de problema psiquiátrico. Como é que eu vou lidar com essa investigação? Porque se fosse, por exemplo, prisão e apreensão, já é um outro conjunto de medidas que ele ia tomar para achar aquela pessoa. Drogadição, que é outra classificação possível, é um terceiro conjunto de medidas que ela vai realizar. Então, essa classificação é importante justamente por isso, para poder guiar o investigador a encontrar aquela pessoa desaparecida. Tem diversas
Classificações possíveis. Então, aqui eu coloquei algumas. Drogadição, problemas psiquiátricos, prisão e apreensão, vítima de homicídio, catástrofe. São 15 no total. Então, é bem amplo a gama de classificações que podem ser dadas ao desaparecimento de uma pessoa. E qual é, atualmente, o processo de trabalho deles lá? Então, chegou um novo documento. Alguém desapareceu, foram lá noticiar, chegou o documento no PLID. Junto desse documento tem aquela descriçãozinha, mais ou menos que nem no exemplo que eu mostrei. Aí alguém vai, lê a descrição, ok, isso daqui é sobre drogadição, bota a classificação lá. Ou então, isso daqui é sobre problemas psiquiátricos, bota a classificação. Essa é a segunda etapa. Com essa classificação dada, esse documento vai para uma terceira etapa, onde alguém vai validar aquela informação que está ali. Ver se está tudo ok, se tem algum erro de classificação ou não. Validou, ok. Finalmente chega na mão do investigador, que vai conduzir ali a busca daquela pessoa. Então, isso daqui para poucos documentos, dá para fazer. Se tiver 10 documentos, 100 documentos, a pessoa consegue manualmente ler todas as descrições e classificar. Mas quando começa a chegar 1.000 documentos, 5.000 documentos, 10.000 documentos, já demora um tempo um pouco maior para dar essa classificação para todos esses documentos. Então, o que a gente pensou? Ok, vamos tentar automatizar esse processo. E aí, o que a gente faz? Novamente, chegou um documento novo. Só que dessa vez, ao invés de ter uma pessoa ali ativamente, manualmente classificando esse documento, a gente coloca um modelo de inteligência artificial que vai dar uma classificação automática e deixar lá no banco. As etapas seguintes são exatamente as mesmas. Ainda tem uma pessoa validando aquilo para dizer se a classificação do modelo foi correta ou não, e ele segue para o investigador. Só que esse modelo, esse documento, quando ele é validado, agora ele pode entrar de volta no modelo para ir cada vez mais melhorando os resultados. Então ele vai aprendendo ao longo do tempo. A pessoa recebe a classificação do modelo, valida, volta para o modelo, está certo ou não está? E ele melhora com esse feedback. Então, a forma como a gente pensou esse novo processo de trabalho é importante porque ele reduz esse esforço humano de ter que ficar classificando cada um dos documentos, mas, ao mesmo tempo, ele se integra ao processo que já existia, então não muda o processo de trabalho do operador que está ali. E o modelo que a gente pensou em usar nesse caso, né, na verdade, é uma mistura de duas coisas. Então, primeiramente, tem uma camada de expressão regular, que a gente já falou, praticamente todos os projetos aqui a gente usou, expressão regular, que realmente é uma técnica muito poderosa, né? E ele tenta classificar esse documento de acordo com essa expressão regular. Eu vou avançar um pouquinho aqui, depois eu volto. Então, um exemplo aqui. Se tiver cocaína, maconha, usuário de drogas no texto, uma dessas palavras, ele coloca como sendo drogadição. Se aparecer fortes chuvas, ou deslizamento, ou algum outro tipo de palavra que indica uma catástrofe, ele coloca como catástrofe. Então, nesses casos funciona bem, porque são classes fáceis de você achar palavras expressivas daquela classe, né? Se tiver tempestade na descrição, muito provavelmente está sendo descrita ali porque foi um desaparecimento por conta de uma catástrofe. Mas, para outros casos, isso é difícil de achar. É difícil achar uma expressão que que defina bem certos tipos de classe. Mas, então, na primeira etapa, ele tenta achar a classe baseada nesses filtros de expressão regular. Os que ele não consegue, ele vai para um modelo de machine learning, regressão logística, para tentar classificar nesse segundo modelo. Então, a regressão logística, no caso, a gente faz uso também da TF-DF. Então, de acordo com a estatística das palavras que estão ali naqueles documentos, ele pega tanto unigramas, bigramas e trigramas, ou seja, unigrama, as palavras sozinhas, né? Bigramas são as palavras em pares e trigramas as palavras em trincas, 3 palavras seguidas. Ele faz a estatística dessas palavras para treinar o modelo de regressão logística. Regressão logística, para quem não conhece, basicamente é uma função linear, ax mais b. Então, você dá um peso
para cada desses valores da TF-DF, para cada uma das palavras. E esse peso ele é individual para cada uma das classes. Então, por exemplo, se pegar catástrofe, tempestade vai ter um peso positivo muito grande, porque se tiver catástrofe no texto, então, muito provavelmente, a tempestade no texto, muito provavelmente de catástrofe. E de acordo com cada uma das classes, ele dá um peso para essas palavras. No caso que a gente está fazendo aqui, a gente está testando por enquanto só com o Rio de Janeiro. A gente vai colocar em produção só para Rio de Janeiro, e são relativamente poucos documentos. A gente tem 5.000 documentos ao todo para poder treinar o modelo. E essa é uma das razões também porque a gente escolheu a regressão logística. Porque quando a gente fala de classificação de documento, né, processamento de linguagem natural, o estado da arte realmente é redes neurais. Talvez alguém já tenha ouvido falar dessa palavra em algum momento. É o estado da arte quando a gente fala de classificar documento. Só que a rede neural funciona muito bem quando a gente tem muitos documentos, da ordem de 1 milhão de documentos. Não é o caso aqui. Então, como a gente tem um conjunto bem limitado de documentos, vale mais a pena usar um modelo mais simples, que é o caso da regressão logística. E ao longo do tempo, ver se a gente perceber que não está suprindo a necessidade, a gente não tem problema nesse sentido. Até porque, como tem essa etapa de validação, né, mesmo que o modelo, no primeiro momento, erre em certas classes, tem um humano ali ainda verificando que está tudo ok. Então, ele tem essa flexibilidade de deixar o modelo errar e ir consertando ao longo do tempo, que é realmente o objetivo que a gente está buscando nesse projeto. Então, aqui a gente fez um primeiro teste, na verdade, usando dados do Rio de Janeiro e de alguns estados também, mas em produção a gente vai colocar só para Rio de Janeiro, para ver como é que ele está acertando nas diferentes classes que existem. Então, se a gente perceber, por exemplo, catástrofe, ele performa muito bem, que catástrofe é um tipo de classe fácil de identificar. Mas em outros casos, por exemplo, possível vítima de homicídio, ou então abandono, são classes difíceis de pegar. E outras ainda tem tão poucos casos que não tem nem como ele aprender nada ali. Então, possível vítima de afogamento, só tem um caso desse classificado no banco. Não tem como você aprender estatisticamente o que define uma vítima de afogamento com um documento. Muito difícil. E também tem muitos casos de sem motivo aparente. Seja porque realmente não tem como classificar, a descrição realmente não mostra nenhum motivo ali no meio, ou porque foi mal classificado, às vezes isso acontece também. Mas tem muitos desses casos. E o sentido já realmente é, como eu falei, de botar esse modelo em produção, ele vai aprendendo e a tendência é a gente ver essas métricas melhorarem. Então, daqui a 1 mês, 2 meses, a gente vai fazendo testes para ver o modelo realmente está aprendendo ou não e pesquisando para ver se isso está ajudando também no operador que trabalha com isso. Então, visão para o futuro para esse projeto, que, como eu disse, ainda está em desenvolvimento. Tendência dele é aumentar ao longo do tempo o número de documentos, melhorar a performance. E, eventualmente, se a gente vê que ele está funcionando tão bem quanto, classificando tão bem quanto um operador humano, substituir o trabalho, liberar o tempo daquela pessoa para outras coisas que podem ser mais interessantes para ela, colocar em produção no Rio de Janeiro e, eventualmente, colocar em outros estados, se a gente vê que realmente está funcionando e está ajudando o operador a resolver esses casos de desaparecimento mais rápido. Então, é isso. Aqui é o GitHub do Ministério Público. Então, esses projetos eles ficam lá abertos, quem quiser ver. Não os dados sensíveis, né, porque o dado sensível não tem como abrir, mas o código ele fica lá, quem quiser dar uma olhada. E muito obrigado pela presença de vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta, a gente fica à disposição. Queria aproveitar e reforçar, se puder voltar um slidezinho, todos esses softwares que a gente está desenvolvendo, todas essas técnicas de abordagem com documentos, a gente compartilha os códigos-fontes nesse site aqui, no GitHub. Então, quem for desenvolvedor ou quem for trabalhar com classificação de documentos em larga escala, que vai acabar contratando uma equipe de desenvolvedores, de programadores,
os softwares estão aqui e a nossa equipe também está à disposição para ajudar quem quiser utilizar, que com certeza vai precisar de alguma customização, alguma adaptação para a sua realidade. Contem com a gente para colaborar no que for possível. Bom, eu agradeço ao Henrique, eu não sei o nome de todos ainda, a toda a equipe pela apresentação. Óbvio que nós vimos uma aplicação num campo de conhecimento, numa área de conhecimento diferente da área dos nossos interesses, que é a classificação de documentos de arquivo. Mas eu acho extremamente relevante porque nós podemos fazer, né, inferir como essas questões poderiam ser feitas se estivéssemos dentro de um corpo de conhecimento dos nossos negócios, né, dos assuntos arquivísticos. Tudo que é feito, todo o uso da inteligência artificial que foi feito para o Ministério Público, isso é possível fazer para a área dos arquivos. E nós teremos, não agora, porque nós temos algumas questões mais urgentes, né, para resolver, mas certamente, para que, se nós quisermos tratar toda a documentação que temos reunida e toda aquela que a gente tem que começar a receber da administração pública federal, nós precisaremos utilizar instrumentos como a inteligência artificial que possa realizar esse trabalho numa escala necessária, né? Não teríamos nunca recursos humanos suficientes para fazer descrição arquivística, para fazer classificação de documentos, como a gente tem a necessidade. Então, essa primeira abordagem que eu convidei a equipe para vir apresentar, não é que nós achamos que essa seja a solução para os arquivos, mas esse é um caminho. Hoje, o Henrique me disse que ele vai apresentar os trabalhos que eles estão fazendo na TI Controle, que é uma comunidade de TI da administração pública, inclui pessoas de TI do Executivo, Judiciário e Legislativo. Eu acompanhei por muito tempo no Judiciário os trabalhos da TI Controle. E quando eles trabalham juntos em alguns temas, aquilo é logo repercutido para várias organizações, até porque não faz sentido que algum ou outro órgão público esteja contratando empresas e soluções que já tenham estejam sendo desenvolvidos por outros órgãos públicos também, né? Eu vou colocar aqui à disposição das perguntas, mas, antes de tudo, eu quis contextualizar a questão e dizer que eu espero um dia, não sei quando no futuro, nós possamos aplicar a inteligência artificial para solucionar as questões de descrição arquivísticas, e não apenas isso, mas também nas análises que foram mostradas aqui, nas questões de BI, né, na definição de métricas, que são ferramentas que nós precisamos utilizar. Alguém tiver alguma questão? Cadê aquele microfone ruim? Talvez ele ajude. Não, está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, então era bom que eu ouçam a sua questão. Boa tarde, meu nome é Shirley Ferreira, sou empregada da Petrobras, bibliotecária lá. Parabéns, muito legal o trabalho de vocês. Eu fiquei com muitas dúvidas.
é uma lista, mas vamos ver se vocês respondem na medida do possível. Se, quando vocês estão falando de documentos, vocês estão pensando num formato ali, em Word, Excel, ou vocês estão falando de entrada de dados já no sistema, nesses trabalhos que vocês apresentaram aí. E se o Python, se ele faz descrição, descreve os documentos, assim, nos sistemas de vocês. Esse documento tem o título tal, ele foi produzido na data tal, se ele consegue extrair esse tipo de dado do documento e transpor para um sistema específico, que eu imagino que vocês estejam usando aí. Se ele converte formatos de documentos, vocês chegaram a fazer trabalhos com isso, pensando em preservação. Eu tenho, de repente, um documento que foi incluído no sistema, ele está no Word, mas foi incluído em 2005. Já mudou hoje, né? Ele faz esse tipo de conversão, vocês chegaram a fazer esse trabalho. Como é que foi com os documentos com imagens? Se teve alguma ferramenta específica que vocês usaram? Se o Python é gratuito e livre, né? Pelo que eu estou entendendo, parece que ele é gratuito e livre. E a questão da busca, né? Eu vi que vocês falaram, mostraram a questão da precisão, né? Teve 90%, foi baseado depois em busca. Como é que está, assim, quando alguém precisa recuperar algum tipo, esses processos? Se a recuperação é boa, vocês chegaram a fazer esse tipo de avaliação? Seriam essas, assim. Acho que foi pergunta demais, mas tudo bem, na medida do possível. Eu vou começar respondendo aqui. Eu acho que qualquer um de nós aqui consegue responder todas as perguntas, mas eu vou começar e a gente vai complementando. Desculpa, eu não consegui escutar seu nome na hora que você falou. Shirley. Só esqueci qual foi a primeira pergunta. Você lembra o que é? Se ele faz... eu pego de novo aqui. A questão da descrição desses documentos, né? Se ele chega no momento, esse documento tem um título tal, foi produzido na data tal, se ele consegue fazer essa distinção, e se vocês, quando estão falando de documentos, estão falando daquele documento em formato Word, Excel, ou se são dados que vocês já incluem no sistema. Tá. A gente já trabalhou com diferentes tipos de dados. A gente já trabalhou com organização em dados em Word. Já trabalhamos com dados que vêm do TJRJ, que pelo menos para a gente, ele vem num jeito bem computacionalmente amigável, ele vem por uma API, mas no início a gente não sabia dessa facilidade, ele vinha em HTML, então a gente criou um script que raspava o site do TJ, então ele vinha em HTML com todas as tags, então a gente trabalhou com isso também. Nós já trabalhamos com PDF, e aí PDF, você tem todo tipo de PDF, aqueles bons e aqueles ruins. Até hoje, eu só trabalhei com PDFs bons. O que são PDFs bons? Aqueles que você consegue dar um Ctrl F e procurar a palavra. Não é aquele que é um scanner, uma cópia, né? Esse eu ainda não cheguei a trabalhar e tenho medo quando esse dia chegar. Espero que não chegue ainda. A gente já teve que extrair metadados. Existe biblioteca Python para tudo, né? Como ela respondendo a sua última pergunta, como ela é livre, gratuita e de código aberto, provavelmente quando a gente está aqui tem gente desenvolvendo coisas novas para ela. Então esse é a beleza, uma das belezas do código aberto, né? Então tem biblioteca para tudo. Tem biblioteca para trabalhar com DocX, para Word, para Doc 95, 97, tem biblioteca para tudo. Então provavelmente tem biblioteca para extrair metadados. E se esses metadados não vêm no arquivo, a gente provavelmente consegue escrever uma expressão regular que, se tiver padrão, a gente consegue extrair. A gente fez isso em organização de documentos. A gente cria um padrão, por exemplo, data. Se tiver lá data, dia, barra, mês, barra, ano, a gente consegue criar uma expressão regular que facilmente a gente consegue extrair esse dado. Claro. Você não participou do projeto, mas a gente já teve que trabalhar com PDF de imagem também. E aí a gente colocou uma bibliotecazinha no meio ali, o Tesseract, se eu não me engano, que também é uma ferramenta livre que faz o OCR, gera o texto do outro lado. Aí a partir desse momento a gente trabalha em cima daquele texto. Tem toda uma outra linha de pesquisa de inteligência artificial, que é para escolher qual OCR você faz, abordagens de OCR. A gente não mergulhou a fundo nisso, a gente escolheu uma pronta e usamos sem muita profundidade naquilo ali. Essa é a Tesseract. Depois eu posso te dar como é que escreve direitinho. A técnica também é OCR, que chama Optical Character Recognition, que é reconhecimento óptico de caracteres. Né?
Esse projeto especificamente, eu acabei nem apresentando ele aqui nos slides, que a gente já tinha muita coisa para apresentar. A gente teve uma demanda A gente tem dentro do Ministério Público um grupo de apoio técnico especializado que faz uma série de análises técnicas, faz uma série de pareceres, e eles têm toda uma base histórica de documentos. Hoje em dia eles fazem num sistema, até pouco tempo atrás não faziam num sistema, e existia uma vontade de que esses documentos fossem buscáveis. Uma pessoa hoje está fazendo uma inspeção em determinado local, é interessante ela saber se já foi feita outra inspeção sobre aquele local ou sobre aquela pessoa e que ela possa ler o que já foi feito, né, para não reinventar a roda e até poder partir o trabalho dela dali. Enfim, talvez falando mais próximo da língua de vocês, né, a pessoa queria poder consultar o arquivo e ela não sabia como, porque era um monte de documento impresso. Esses documentos foram todos escaneados. A gente fez também um script que, uma vez que o documento é escaneado e jogado numa pasta específica da rede, o documento ele é OCRizado, que a gente fala, ele é transformado em texto computacional, e a partir dali a gente roda uma série de scripts para fazer o que a gente chama de extração de metadados. A gente tenta identificar quem é o autor, qual é o assunto, qual era o endereço, qual era a data. A gente extrai essas coisas. A gente faz também a indexação das palavras, para aquelas palavras lá dentro serem buscadas. A gente coloca isso numa ferramenta de busca. Na nossa infraestrutura de Big Data é o Solar, mas poderia ser qualquer outro. E a partir desse fluxo feito, um sisteminha feito pela equipe de portais consegue ler desse serviço aquelas buscas, então o usuário consegue pesquisar por um metadado, por um nome ou até por uma palavra num documento e acessar aquele documento que era uma imagem lá atrás. Tudo isso feito com ferramentas livres, com Python e outras bibliotecas. Ó, Alex, venha mais perto para o microfone. Cadê o microfone sem fio? Aqui. Então, Depois você volta, você retoma. ó, eu peço que quem quiser fazer pergunta, que venha mais perto. Boa tarde, meu nome é Alex, eu sou aqui do arquivo. Só uma dica, talvez, que eu não sei se vocês conhecem, que é um projeto do professor Alexandre Morelli, da USP. Ele tem um projeto chamado History Lab, que envolve diversas instituições pelo mundo, e o projeto dele usa uma metodologia muito parecida com a de vocês, que é a utilização de mecanismos de inteligência artificial para análise e organização de acervos históricos. Eles fizeram um piloto com alguns acervos do CPDOC, e me parece que o resultado foi bem interessante. Então, acho que se vocês não conhecem, talvez valeria essa aproximação, lembrando que o uso dele não é um uso mais específico para acervos históricos, não dados ou documentos digitais e documentos correntes, mas ainda assim eu acho que é um projeto bem interessante. Alexandre Morelli, ele é professor do curso de Relações Internacionais da USP, e, salvo engano, ele também é professor convidado acho que da Universidade de Nova York, se não me engano, e esse projeto é com recursos de lá, da Sociedade de Pesquisa Americana e algumas outras entidades de fomento. Vou falar de um outro projeto também. A AGU, em Brasília, contratou o laboratório dos professores da Ciência da Informação lá da UNB para fazer classificação de processos no arquivo. Eles contrataram 8 arquivistas, os arquivistas estão ajudando a criar o corpus a taxonomia que eles irão usar na inteligência artificial para a classificação dos documentos. Eu soube numa conversa no Ministério da Economia, ainda não conheço o projeto, mas eles já me contaram o que está acontecendo lá. Chegou uma pergunta aqui pelo Facebook da Rita Sampaio, e me corrijam se eu estiver errado, desculpa, ela fez uma pergunta se a gente usa vocabulário controlado. Pelo que ela me explicou agora, vocabulário controlado são esses documentos que a gente tem um conhecimento a priori de em qual classe eles se encontram, é isso? É um léxico, é o que você construiu com o uso da sua ferramenta. É como se você tivesse um tesauro, um dicionário. Entendi. Que viesse pronto. Entendi. E não construindo como você precisou. Entendi. Então, acho que a resposta curta é não. A gente criou a ferramenta exatamente para fazer isso com abordagens diferentes. Então, se vocês forem lá no GitHub do Ministério Público e procurarem pelo Labeler,
Ele é uma ferramenta para criar esse tipo de coisa, acredito, né? E a outra pergunta é se a ferramenta foi comprada ou desenvolvida no MPRJ. A ferramenta foi toda desenvolvida lá e a maior parte do código que a gente pode liberar é livre e está no nosso GitHub para vocês baixarem, usarem e, enfim, dizer até que está errado. Repetindo aqui no microfone, talvez nem todo mundo tenha ouvido, a pergunta é sobre o início da apresentação, quando a gente falou de agregação de... ou então se puder abrir lá... E se a gente tem esses dados, se a gente faz uma API, se a gente pode integrar com a polícia, né? Esses dados, normalmente, a polícia tem até antes da gente, que muitos dados dali a gente recebe da polícia para poder fazer esse cruzamento e publicação. Então, os dados de segurança pública, especificamente, a polícia tem acesso até antes de nós. Mas sim, o dado que a gente agrega, enriquecido com outras informações, está disponível sim numa API que pode ser consumida não só pela polícia, como por pesquisadores. A gente tem algumas conversas com a polícia sobre colaboração em algumas frentes, mas dando a resposta direta, assim, esse dado a polícia já tem acesso a priori e ele cruzado está disponível também não só para ela, como para quem mais quiser consumir. Eu vou tentar fazer um link para levá-los ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para apresentar isso, porque isso pode ser bem útil lá para a política de segurança da Polícia Federal. Já recebemos visita da Polícia Federal aqui. Ah, é? Estamos abertos a continuar as conversas. Boa tarde, eu sou o Thiago Luna, a TI aqui do arquivo. Em primeiro lugar, parabéns pelo excelente trabalho. Acho que, em segundo lugar, para nós de TI, acho que um viva para as expressões regulares. Acho que elas nos ajudam muito nas nossas atividades. E vendo a apresentação de vocês, uma dos pontos que nos chamou bastante atenção é que nós temos um desafio muito grande aqui, de disponibilizar os documentos, né, para consulta, para o cidadão. E a gente usa o Tesseract para extrair os metadados dos PDFs, só que um grande desafio são os documentos manuscritos, né? Então, e aí eu fiquei pensando na solução que vocês criaram para corrigir os textos baseado, né, nos algoritmos. Então, assim, acho que a pergunta acho que você já respondeu que não fizeram nenhum teste com documentos manuscritos. E essa ferramenta que vocês desenvolveram precisa estar com appliance de BI ou num ambiente de servidor com uma capacidade mais robusta, conseguiria rodar essa ferramenta em cima do Python para tentar fazer o teste, e aí também já me disponibilizo para, de repente, a gente conversar mais próximos para fazer testes em documentos manuscritos, para ver se a gente conseguiria, de repente, encontrar uma solução e poder dar acesso também a mais documentos bem mais antigos para, enfim, a necessidade de estudo, de pesquisa ou qualquer outra coisa. Fala, Thiago, beleza? Muito bom ver a pessoa da nossa área também. Essa biblioteca está escrita em código Python, está no nosso GitHub, provavelmente o nome do repositório é Processos TJRJ, salvo engano, é isso mesmo, né, Felipe? O classificador Lila, o processo TJRJ. Então, é um script simples, depende só de 2 ou 3 bibliotecas, então você não precisa de nada muito avançado para rodar. Ela precisa de algumas melhorias, ela tem algumas limitações, e seria muito interessante trocar uma ideia aí sobre
orserização com Tesseract e correção automática. Seria bem legal. Só complementando também para a gente começar fazendo alguns testes com alguns documentos. Não precisa de grande infraestrutura, provavelmente a sua máquina de trabalho do dia a dia você pode rodar. Não vai dar, obviamente, para botar num fluxo de trabalho para escanear todo o arquivo nacional, mas para a gente fazer uns testes, não precisa de grande infra, não. E ele já se colocou à disposição para ser parceiro, viu, Tiago? Voltaremos. Mais alguém? Boa tarde, meu nome é Érica, eu trabalho aqui no Arquivo Nacional. Eu senti falta do arquivista. Vocês, em algum momento, ou tem na equipe de vocês arquivistas para pensar e toda essa estrutura, né, de classificação e tudo mais com arquivista? E quando vocês falam de documento, vocês estão falando de um documento avulso dentro de um processo ou de um processo? Eu fiquei na dúvida. Começando pelo final, depende. Dependendo do projeto, o processo pode ser um documento ou cada folha pode ser um documento. A gente tende a usar essa palavra de forma genérica e ela pode assumir diferentes formas de acordo com o projeto que a gente está trabalhando. A nossa equipe, especificamente de inteligência artificial, não tem arquivista. Eu diria mal e porcamente, não me batam, por favor, mas que o nosso arquivista são os advogados, digamos assim, para o nosso caso. Eles é que dizem para a gente para onde um documento vai, como ele é tratado, qual o ciclo de vida dele, a partir do momento que um juiz dá uma determinada causa, ele é movido para um determinado local e ele então passa a ser arquivado, e todo o ciclo de vida de um documento, de um processo, a gente aprende com os advogados que trabalham na ponta. Vou perguntar para eles se eles não precisam da ajuda de um arquivista formado para ajudar nesse caminho, mas até hoje não tivemos esse apoio profissional. Mais alguma pergunta? Caso não tenha pergunta, eu posso dar um recado? Por favor. Peça aqui o passador de slides. Pessoal, acho que pega. Se tiverem mais perguntas também, a gente vai ficar mais um pouco aqui. Tem um jardim lindo aqui, quero explorar mais um pouco ali. A gente pode trocar mais ideias, quero pegar contato. Queria dizer aqui que nada do que a gente apresentou aqui foi feito somente por nós 6, não foi feito somente por nossas 12 mãos. Nós temos um setor relativamente... Não funciona. Daqui. Um setor relativamente grande, que conta com a expertise de geógrafos, estatísticos, business intelligence, que é uma grande parte com visualização e organização dos dados. A gente tem equipe de design, nós temos equipe de back-end, nós temos equipe de front-end, todos muito sêniores. Estou esquecendo alguém? Tem os promotores, tem os advogados, tem as pessoas que são de carreira do Ministério Público. Que acho que é essa harmonização que faz a mágica acontecer, essa orquestração. Então eu queria deixar meu muito obrigado não só para vocês aqui, para a nossa equipe também que não pôde vir. A gente é muito feliz de trabalhar lá. Tão feliz que eu convidei o Henrique para vir trabalhar aqui, ele não aceitou. Gente, muito obrigada. Boa tarde a todos.